Olá, olá, tudo bem com você? Eu estou aqui, sim, fazendo crochê. Crochê é uma arte fantástica, eu não sou crocheteira, mas eu quero mostrar para você que nós temos uma coisa em comum com o crochê. Observe uma agulha de crochê, ela tem apenas uma ponta viradinha para segurar o fio. Mas o fio, ele não se segura aqui de qualquer maneira. Se a gente simplesmente puxar o fio assim, ele pode soltar, porque a ponta é muito pequenina. Então, a gente enrosca o fio na agulha de crochê para fazer a correntinha, certo? Ó, estou enroscando e fazendo uma correntinha. Ó, aqui eu peguei um fio a menos, ó. Aqui eu estou usando 3 fios industriais, certo? Então, eu queria primeiro observar que a correntinha de crochê é a mesma coisa que um ponto da máquina, só que aqui no crochê nós fazemos um ponto só, e aqui nós podemos fazer vários. Então, vejamos o que essa agulha de crochê tem em comum com um dos mais fantásticos acessórios que a máquina tem, o remalhador. Eu vou usar este mesmo remalhador para fazer correntinha de crochê. Porque eu estou usando o remalhador, você vai dizer que agora é uma correntinha de tricô, certo? Não, é uma correntinha, como qualquer outra. Observe o movimento que o remalhador faz. Observe de perto. Eu empurro ele para frente para que este ponto passe para trás da lingueta. Então, uma vez livre a ponta da agulha, eu não preciso enroscar. Basta pegar, porque esta ponta é maior que da agulha de crochê, e além disso nós temos uma coisa fantástica que se chama lingueta. O ponto de trás toca na lingueta e fecha ela. Então, aqui agora eu estou segura e eu puxo o meu fio. Observe, para frente, eu giro para pegar o fio, vou desgirando, a lingueta fecha, eu puxo o ponto. Ó, para frente, gira, vai desgirando e faz o ponto. Então, vamos lá. Vai fazendo a correntinha. Eu queria convidar você, iniciante, a fazer isto que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque você precisa treinar este movimento aqui, de girar o remalhador de forma correta. Isso é automático, a gente acaba fazendo automático. Para frente, gira, puxa. Para frente, gira, desgira, puxa. Tá? Então, ó, isso se faz com uma certa rapidez. É por isso que este cabo aqui, ele costuma ter um ângulo para facilitar o seu movimento, tá? Então, pratique isso aqui que eu estou fazendo para permitir que o seu cérebro automatize esse movimento. Quando nós arrematamos pontos, por exemplo, numa cava, você vai arrematar 6 pontos, que seja. Você vai ter que fazer este movimento, porque, atente, eu tenho um ponto, o fio vem daqui, como se fosse na máquina, e do mesmo jeito você vai arrematar, vai pegar o outro ponto, vai arrematar, então esse movimento é o mesmo. Veja você que maravilha. Então, treine isso para dar automatização ao movimento, porque quem faz o movimento é o seu cérebro.
ele comanda os músculos para que eles se movimentem sem você ter que se preocupar com isso. Então, é o treinamento que vai te dar essa agilidade, beleza? Quando nós tecemos na máquina, debaixo do basculante da máquina, acontece uma coisa importante. Aqui está o basculante de uma Eugene 840. Eu vou usá-lo para te mostrar o que acontece. Observe que essa malha aqui, que já tem umas 16, 18 carreiras, ela está para trás. Ela está lá debaixo aqui dos ganchos de topo. Não fui eu que coloquei. Quando a gente começa um trabalho, isso acontece automaticamente, quando tecemos só com a máquina. O que acontece? As escovinhas e rodinhas, algumas têm escovinha aqui também, a minha colocamos rodinhas. Essas rodinhas e escovinhas, elas batem nos ganchos de topo e empurram o trabalho contra. Assim, mais ou menos, ó, eu vou mostrar para você aqui nos ganchos de topo da frontura. Observe como tudo gira. Eles se encaixam no gancho de topo e apertam o trabalho contra isso aqui. Entendeu isso? Então, o que acontece? Os pontos visíveis aqui, eles estão bem visíveis. Eles estão livres para que quando eu for tecer a próxima carreira, as agulhas possam vir para frente pelo ponto, por dentro do ponto que está nelas. Se eu soltar isso daqui, coisa que as iniciantes ansiosas costumam fazer, para ver como é que está a malha, o que acontece? Ó? Se eu pegar aqui agora e for olhar a malha, eu soltei, e isso aqui fica mais para cima. Então, quando você vai tecer, existe o risco, eu aqui vou provocar, mas acontece muito, de a agulha passar por dentro do ponto da carreira anterior, porque isto aqui subiu, e você não vê. Eu agora, olhando daqui, nem eu nem você vemos nada, mas aqui, ó, eu vou fazer bem aqui, ó, a terceira agulha, eu vou levantar aqui o ponto dela, para colocar fazer a agulha sair pelo meio. Beleza, voltei, empurrei para trás. A gente não vê, a gente não percebe isso. Então, quando você vai tecer, o que vai acontecer? Teceu normal, com aquele defeitinho que quando você chegar lá no fim do seu trabalho, você vai notar que deu um defeito na malha. Aqui nós temos um defeito, ó, o fio desmanchado é esse aqui, ó. Ele fica pegando o ponto lá de cima. E aqui nós temos de novo onde eu provoquei agora aqui na terceira agulha. Aí você vai abrir o seu trabalho para olhar, vai dizer, ai, deu defeito. Deu o defeito porque você tirou a malha do suporte que ela tem. Você vê, ela tá assim, né? Quando a gente mexe, ela fica assim. Aí a máquina faz isso daqui. Olha a diferença daqui para cá. Você está entendendo? Então, não deve fazer esse movimento para evitar defeitos. Mas pode acontecer todo tipo de defeito e você precisa saber como corrigir. Aqui eu estou falando por que acontece, tá? Agora vamos entender como corrigir usando o nosso fantástico remalhador. Em função da curiosidade da tricoteira iniciante, como eu mostrei para você, podem acontecer problemas no tricô.
Aqui eu teci um pedaço em regulagem 10, porque eu quero que você veja exatamente o que eu vou fazer. A iniciante, quando se depara com esses defeitos na malha, o que ela faz? Ela tira tudo da máquina, ela recomeça, ela refaz, ela chora, ela lamenta, ela diz, ai, mas tudo que eu faço dá errado, por que eu não consigo? Eu faço, tento e nada dá certo. Aí eu fico pensando, mas por que elas se apavoram tanto ao ponto de arrancar um trabalho da máquina? Você tem que parar e pensar como eu vou resolver este problema, como eu vou corrigir essa situação. Imagine, você tem um trabalho, uma manga, uma blusa, uma calça, seja o que for, que já está 40% feito. Aí, por causa de um ponto, você vai jogar fora 99% do trabalho certo e você vai jogar fora por causa de um ponto. Então, gente, essa coisinha mágica aqui vai ajudar a resolver este problema. Eu vou ensinar para você como corrigir as situações mais graves aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, caiu um ponto e eu não vi. Primeira providência, impedir que o problema continue para baixo. Como que a gente faz isso? Atente que um ponto, eu vou puxar para frente aqui para você ver. O ponto é exatamente aquilo que passa por cima da agulha. Então, essa parte redonda aqui, ó, que passa por cima da agulha, ou seja, forma tipo um telhadinho, correto? O fio faz esse formato. Este é o ponto. A agulha sempre está no centro de um ponto. Quando o fio vai de uma agulha até na outra, ele passa por esses ganchos de topo, aqui embaixo, ó. Quer ver se eu encosto, ó, aqui tem um gancho de topo. Este fio aqui, que também forma um arredondadinho, é um entreponto, a gente chama. Atente para o formato dele, ele forma um pequeno valo. Enquanto o ponto é um telhadinho, o entreponto é um valo. Vamos memorizar isso para facilitar o que eu vou te mostrar agora. Então, aqui, ó, para evitar que continue desmanchando, correndo ponto, nós vamos usar o transferidor de um ponto e vamos colocar ele abaixo do erro, dentro de um ponto válido, de um ponto bom, corretamente tecido. Aqui está o ponto que caiu, ó, a alça que caiu. Eu não vou colocar aqui de baixo, eu vou colocar aqui, ó, onde eu tenho certeza que tá bom. Desse jeito, eu impeço que o problema piore, certo? Agora, para consertar, nós vamos desmanchar o que está errado. Então, eu derrubo o ponto, abro a lingueta aqui para não ficar fechado, para não complicar a vida. E, ó, eu faço esse movimento aqui, ó. Mas aqui eu tô perfeita porque eu enfiei dentro de um ponto, ó. Só que eu tô com a ponta aqui para baixo. Então, eu vou arrumar isso aqui agora. Como? Usando o nosso mágico remalhador. Observe que ele é igual a uma agulha da máquina. Só que eu aqui não consigo tecer. Para tecer na agulha da máquina é muito longe, vai dar confusão, o fio vai engatar aqui em cima, vai ser um horror. Então, nós vamos usar o remalhador. Atente para o seguinte. As agulhas da máquina, todas, estão viradas para cá, de frente para o fio, porque elas vão pegar o fio, então elas precisam estar de frente. Quando eu usar o remalhador, eu não posso usar ele como agulha da máquina, virado para mim, eu tenho que usar ele virado pro fio, tá? Então,
A primeira etapa é como colocar este ponto que está aqui, tá? Na ponta desse remalhador. Gente, nós vamos levantar isso daqui. Eu vou fazer aqui uma matrombia para você ver bem. Vou engatar o remalhador nesse transportador de pontos e vou puxá-lo para cima. Ó, aqui ele está pendurado no meu transferidor. Soltei, porque agora vale o remalhador. Viro ele para o fio, como eu comentei, e vou tecer. Como eu vou tecer? Quando eu puxar ele para baixo, olha aqui o que vai acontecer, ó, a lingueta vai automaticamente fechar. Então, eu vou mirar no fio, o fio vai ter que entrar aqui na ponta, como se fosse uma agulha. O fio, o fio, eu puxo para baixo, a lingueta fechou e o ponto se fez. Ó, eu boto ele no fio e puxo bem para baixo para fazer o ponto. Ó, boto no fio, puxo para baixo, faz até um tec, quando o ponto passa por cima da lingueta e cai, ele faz até um tec no remalhador que eu sei que ele teceu. Ó, engato no fio, posso até botar o dedo aqui para tecer melhor, ó. Último ponto. Pronto, agora eu posso botar na agulha vazia da máquina. Mas como eu vou fazer isso se o trabalho está aqui, o meu remalhador está embaixo do trabalho? É muito simples, nós vamos fazer o inverso do que quando começamos a corrigir. Vamos pegar o transportador de um ponto, engatar aqui de novo. Observe que a lingueta do remalhador está aqui, ó. Quando eu puxar para baixo esse remalhador, ele vai fechar, o ponto vai passar para cá. Olha só, eu vou descer, aqui eu desengato ele e tenho o ponto aqui para recolocar na máquina. Aqui na minha bagunça agora, ó, eu derrubei um ponto, quase que caiu o outro aqui. É que eu estou na regulagem 10 para você ver, então o fio fica muito frouxo. Tem tudo isso. Que isso aqui não é o importante agora, mas enfim. Então veja você que foi consertado aquele problema. Entendeu? Você não precisou desmanchar tudo. Aqui temos um defeito, ó. Aqui, nossa, olha o buraco que está aqui, ó. Olha a coisa feia que está aqui. Vamos corrigir isso. Qual é a agulha? A agulha é esta daqui, ó. Tá? Primeiro eu confiro qual é a agulha. Aí eu vou embaixo, no ponto correto, feito correto, prendo para interromper o desmanchar, solto o ponto, ó. Pronto, agora aqui eu estou, olha só, eu estou com o ponto bom aqui. Fica lá embaixo. Vamos levantar isto daqui para colocar o remalhador. Ó, eu posso até pendurar o remalhador, ó. Puxo para cima. Você tá vendo que fácil? Eu adoro fazer isso aqui, ó. Agora, vira o remalhador pro fio e vamos tecer, ó. Puxei, olha só, ó. Puxei, tá vendo? Olha que coisa fácil de consertar, gente. Nunca mais você vai precisar tirar um trabalho da máquina. Olha só. Isso aqui é uma delícia de fazer. Pronto, acabei. Vamos pegar de novo, engatar na ponta. Pode fechar a lingueta antes, se preferir. Desce, solta e põe de volta na agulha da máquina. Cadê o estragado? Foi embora.
Então, veja que o remalhador é uma peça fantástica. Ele tem vários usos, mas este, de você poder corrigir um ponto que deu errado, é maravilhoso. E isso pode acontecer com qualquer tricoteira, tá? Então, você tem que saber fazer. Aqui eu fiz na regulagem 10 para que você visse bem como é, mas funciona em regulagem normal, tudo do mesmo jeito. Momento treinamento. Eu ampliei a imagem para você ver bem como se resolve isso. E eu criei um problema. Como você pode criar? Escolha uma agulha, suspenda ela, desligue a chamada automática do carrinho, aqui no caso eu desliguei aqui, e teça 2 vezes. Pode ligar a chamada automática e tecer. Então, você criou um problema aqui, tá? Isso para treinamento. Vamos ver como corrigir isso bem de pertinho para você não ter dúvidas. Primeiro, temos que identificar a agulha. Como é uma correntinha, eu vou pela correntinha, certo? Descobrir aqui em cima qual é a agulha. Esta daqui. Esta daqui. Então, passo o seguinte, eu vou abaixo do problema, aqui está o meu problema, ó, tá? Desculpe que você tá tão pertinho de mim aqui. Então, abaixo do problema, eu vou pegar um telhadinho de ponto, que pode ser esse ou o de baixo, tanto faz. Eu vou pegar aqui o de baixo. Eu enfio para segurar, impedir que desmanchar continue além do problema em si. Então, está aqui, ó. Está aqui agora o ponto bom, que eu agora posso consertar o resto. Então, eu volto para baixo aqui, tá? Vamos virar aqui. Engatar o nosso remalhador, que tá fechado, não pode, ele tem que ser aberto. Engatei. Pode até soltar, porque ele tá pendurado aqui, ó. E puxo para cima. Seguro, solto. Viro o remalhador para o fio. Para o fio. E vou trabalhar este primeiro fio aqui que está no meu dedo, ó. Então, eu boto a ponta do remalhador lá e puxo para baixo. Subo para fazer o próximo ponto. Ó, boto o fio lá na ponta dele. Subo. Aqui, o próximo ponto. Engato no fio, desço e subo. E aqui eu vou, ó, sobe, encosta no fio, desce. Encosta no fio, desce. Tá vendo? Este é o movimento. Ó. Encosta no fio, desce. Você tá vendo? Encosta no fio, desce. Encosta no fio, desce. Certo? Olha que delícia. Último ponto, subo, vou engatar aqui agora, para pegar o ponto que está no remalhador, o último ponto. Aqui de baixo eu solto o remalhador e coloco o ponto na agulha da máquina. Beleza? Vamos corrigir esse aqui também. Ó, eu aqui vou pegar, identificar a agulha, esta daqui. Agora eu pego no ponto de baixo ou no anterior, tanto faz. Desmancho aqui, desmancho.
Pode fazer isso com o dedo ou com o cabo do remalhador. Agora, eu viro, engato, puxo para cima, tá? Viro para o fio e vou tecendo, ó. Sobe, pega o fio, desce. Sobe, pega o fio, puxa para baixo. Sobe. Ó. Tá vendo? Engata no fio, puxa para baixo. Acabou. Segura a malha para baixo para não cair das agulhas. Engata o remalhador. Desce. Solta o remalhador. Bota o ponto na máquina. Pronto. Beleza?